Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre meu projeto de montar meu NAS. Nesse vídeo específico nós vamos estar focando na parte de storage, a parte mais importante do seu servidor. Porém, eu não vou estar focando, como dos vídeos anteriores, explicando por que eu deveria escolher um SSD, por que eu deveria escolher um hard drive, qual que é o fabricante do hard drive e o que eu tenho que considerar na hora de escolher esse hard drive. Nesse vídeo eu vou focar apenas na quantidade de storage que você vai necessitar. Isso porque quando eu comecei a planejar meu sistema, eu fui escolher quanto HD que eu vou comprar, qual o tamanho dos HDs que eu vou comprar e quantos que eu vou comprar. Só que tudo pode ser um pouco mais caro que você imagina e se você não planejar bem, você pode pagar muito e não utilizar toda a capacidade ou você pode pagar um pouco menos e acabar necessitando mais capacidade ao longo do tempo. Por isso mesmo que eu decidi montar esse vídeo para explicar um pouco mais sobre isso e espero que desse jeito possa ajudar vocês a decidir quanto de storage que você vai necessitar. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, esse vídeo específico vai ser só focado como storage. E bem, nós estamos montando um servidor e a melhor ou a função desse servidor é armazenar arquivos. Então, a parte importante ou essencial do meu servidor seria o meu storage, meus HDs ou meus SSDs, onde vai manter as informações. E isso tem que ser seguro, tem que ser reliable e eu tenho que planejar corretamente para eu não gastar muito e não utilizar tudo ou gastar pouco e necessitar gastar mais para frente porque eu não planejei direito. Então por isso mesmo nós vamos vir aqui no meu computador e eu vou contar esse vídeo com uma historinha. Então aqui na minha tela estaria o meu servidor. Esse servidor basicamente a parte mais importante do storage, como eu falei. Porém tem algumas coisas que você vai ter que considerar. Se eu vim aqui mais para o lado, primeira coisa que nós vamos ter que considerar, eu fiz mais ou menos as anotações, qual que vai ser a utilização do seu NAS. Primeira coisa, você tem que ter em mente qual que é o tipo do gabinete ou quantos bays para o seu HD vai ser. E a partir daí, nós podemos ver quanto de histórico nós vamos precisar. Então, eu coloquei uns exemplos aqui. Se por acaso você só fazer backup básico, documentos, fotos, vídeos, arquivos pequenos, essas coisas, você inicialmente vai precisar entre 2 a 4 terabytes. Lembrando, agora com os vídeos 4K e assim por diante, você vai necessitar um pouco mais, porém eu tenho muitas fotos, eu tenho muitos vídeos e ainda continuo tendo utilização só de 5 ou 6 terabytes, porém eu tenho muitos anos de dados. Então tendo isso em mente. Porém, se o seu servidor for morpholocal ou mais ideal para o seu media server, além dos 2 a 4 terabytes que você vai precisar, você vai precisar mais 4 a 8 terabytes para Plex, mídia, para outras coisas. E normalmente se você estiver só pensando em 1080p, o que seria mais interessante, você vai precisar de 4 a 8 e maior dos vídeos ou melhor das aplicações vai ser o suficiente. Só você colocar em perspectiva. Um vídeo 1080p pode ocupar mais ou menos entre 2 a 4 GB. Então, se a gente pegar nossa calculadora, vamos pensar que nós vamos utilizar uns vídeos grandes, então vai ser 4.5. Então, se eu pegar 4 terabytes divididos por 4.5, eu vou poder ter mais ou menos 890 vídeos. Então, se a gente digitar aqui, 890 vídeos, é muito vídeo que você vai poder ter. Então, se você tiver 890 filmes, vai ser mais que o suficiente. E após disso, você pode deletar, você pode modificar, você pode fazer outras coisas. O que vai ser mais complicado é com séries. Porque se cada série tiver um tamanho de 2 GB, se alguma dessas séries tiverem muitos episódios, isso vai utilizar mais o seu sistema. Se por acaso você não estiver interessado com mídia 1080p e você quiser ir diretamente para 4K, por causa que todas as TVs e tudo for 4K, daí você vai ter que ter um servidor ou vai ter que ter um armazenamento inicial de 8 a 20 terabytes. Então, lembrando, 4K, os vídeos são maiores, vai ser pelo menos 10 vezes mais, vamos supor, você consegue vídeo 45 GB, vídeo de 50, 60, 80 GB, depende da qualidade.
Então, se você pensar, você vai acabar utilizando mais espaço. Lembrando, tem uns vídeos 4K que são bem comprimidos, que eles são menores, sim, só que da qualidade é pior. Então eu sugiro você pegar um 1080p e vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só para dado, 2 a 4, se você utilizar mídia, você vai ter que aumentar. Outra coisa que você vai ter que considerar é a quantidade de câmeras. Então vamos supor que você quis usar o teu NAS para um NVR, um sistema para gravar todas essas mídias das suas câmeras. Então, mais ou menos por média, para você ter um mês de dados, lógico, você não vai precisar ter mais que um mês que você pode colocar para regravar, mas para você ter um mês de dados de uma câmera que seria, eu acho, 4 megabytes, você vai consumir de média 1 a 2 terabytes. No meu caso, eu não uso meu servidor para gravar os vídeos nas minhas câmeras, por causa que eu tenho um NVR específico para isso, então por isso mesmo eu não considero. Porém, se você tiver 4 câmeras, se você quiser gravar um mês de dados, você vai precisar mais espaço. No meu caso, eu normalmente gravo 2 semanas, que eu tenho um HD 1 terabyte de 4 terabytes, então para mim vai ser o suficiente. Porém, você tem que pensar o que você vai utilizar do servidor. Outra coisa vai ser edição de vídeo. Só para ter uma ideia, um vídeo que eu gravo, que normalmente demora 40, 50 minutos para eu gravar o vídeo, depois disso eu pego, delito um monte de coisa e acaba sobrando por volta de uns, let's say, 20, 15 minutos de vídeo. Do tamanho total desse vídeo dá uma cerca de entre 50 a 60 gigabytes. Vamos supor que eu posto vídeo toda semana, então vai ser 4 vídeos gravados por semana, o que, se a gente voltar na nossa calculadora, e vamos vir aqui, 4 vezes 50, então por mês eu vou consumir uma média de 200 gigabytes para storage. Se eu multiplicar isso por 12, então por ano, se eu guardar todos os meus vídeos, todos os arquivos que eu editei, vai ser uma média de 2.4 terabytes por ano só para manter os meus dados. Lógico, se eu tivesse mais câmeras, alguns projetos diferentes que eu gravo, que acaba gravando por muito mais tempo e outras coisas, então os tamanhos dos vídeos acaba sendo maior. Porém, com o meu setup, uma câmera que grava 4K, a tela que vai gravar 4K, um gravador de áudio que ele grava o áudio, mas uma resolução menor, e mesmo assim utiliza 10 megabytes no máximo, por 10, 20 megabytes no máximo por áudio. Então vamos supor que por um ano eu vou estar utilizando 2.4 terabytes. Outra coisa que você vai ter que ter noção é máquinas virtuais, containers e outros aplicativos que você quer. Vamos supor que esse servidor você vai querer fazer virtualização, e essa virtualização vai acabar utilizando bastante espaço. Vamos supor que você vai colocar 500 GB por máquina virtual, você vai acabar colocando 2 ou 4 máquinas virtuais, você vai estar utilizando facilmente 2 terabytes do seu storage. Então, basicamente, primeira coisa, defina para que você vai utilizar o seu servidor. Como eu falei, só dados, 4 vai ser o suficiente. Com dados mais uma questão de Plex, entre 4 e 8 vai ser o suficiente. Servidor de mídia para 4K, você vai precisar mais. Câmeras, você vai precisar mais. Edição de vídeo, armazenamento dessas informações, vai precisar mais. E máquinas virtuais. Tendo isso em mente, agora o que nós precisamos considerar após isso? Nós vamos ter que calcular mais ou menos essa estimativa. Então vamos supor que você fez a tua análise. Você vai ter os dados atuais, mais o quanto você vai crescer. Vamos supor que você tem todos os seus dados reunidos, todas as fotos, tudo que você tem, mais ou menos um HD de 2 terabytes. Então, vamos supor que os dados iniciais vai ser 2 terabytes. De acordo com seus dados, você espera que vai crescer 1 terabyte por ano. Então, vamos supor que teu sistema é para durar pelo menos 5 anos, sem você precisar trocar os HDs. Se você escolher o WD Red, então ele vai durar 5 anos sem você se estressar, gravando uma certa quantidade. Então, vamos continuar com esse cálculo com 5 anos. Então, desse jeito, se eu considerar meu armazenamento inicial multiplicados por 2, mais 1 terabyte por cada ano, então meu espaço inicial tem que ser pelo menos de 9 terabytes, ou tem que considerar que eu vou estar utilizando 9 terabytes. Lógico, cada aplicação vai ser um pouco diferente. Vamos voltar aqui e vamos supor que você já tem mais espaço, então você vai ter que multiplicar, e vamos supor que você quer montar o seu servidor do zero. Então você vai aumentar 2, 3, 4, 5, ou você quer chegar nos 8 terabytes já de cara. Então você tem que considerar isso no teu cálculo inicial.
Vamos voltar aqui e jogar um pouco mais para cá, que agora outra coisa que nós vamos ter que considerar é, nós temos nosso cálculo, vou precisar mais ou menos 9 TB storage. Então, o que vai ser formato do nosso storage? Vamos supor que eu preciso montar ele e eu não quero ter nenhum HD de redundância. Então faz RAID 0 e vai fazer um strip. Então todos os HDs vão começar a informação e vão continuar no próximo HD. O problema disso é que se um HD falhar, todos os dados perderam. Então não vai ser muito interessante. Você poderia utilizar um outro aplicativo para fazer o strip ou mais ou menos o merge entre os HDs e utilizar como isso, porém os dados vão ser fragmentados entre esses 3 HDs ou esses 4 HDs, que seria mais ou menos a mesma ideia. Se por acaso o HD falhar, parte dos seus dados vão ser perdidos porque ele vai estar fragmentado e você não sabe qual das informações está em qual HD, o que não é mais interessante. Então, por isso mesmo que é interessante fazer um RAID. Porém, daí vem a questão, qual RAID que eu vou querer? A próxima opção vai ser a opção RAID 1, espelho, na qual você vai fazer um mirror entre os dois HDs. Então, vamos supor que você tem 4 HDs, 2 e 2 vai ser exatamente iguais, na qual ele vai ser o simular que seria 2. Então, nessa ideia, nós estamos utilizando 4 HDs de 12 TB. Então, sem um RAID ou RAID 0, eu vou ter 24 TB, mais suficiente. Porém, se eu colocar o espelho RAID 1, eu vou ter 18. Por isso mesmo que vem mais interessante a opção do RAID 5 ou um HD de paridade, na qual se um desses HDs falhar, eu continuo tendo todas as informações. Próxima opção vai ser RAID 6, na qual vai me oferecer 10 TB. E eles vão falar, Alan, por que ou qual seria a diferença entre o RAID 6 e o meu espelho? Então, basicamente, o RAID 6 vai ser 2 HDs de paridade, na qual qualquer um desses 2 HDs pode falhar e não vai prejudicar seus dados. O problema do espelho é que vai ser um espelho em relação ao espelho. Então, se por acaso 2 HDs desse semi-espelho falhar, teus dados estarão comprometidos, ou se por acaso, vamos supor 2 e 2, esses 2 HDs que são paridade falhar, então, mais ou menos, seus dados foram perdidos e é isso que você não quer. Se o primeiro e o 3, vamos supor, parar de falhar, é bem mais fácil que se por acaso os dois, que seriam as cópias idênticas ou espelhos idênticos, parar de falhar. E a outra opção seria o RAID 10, na qual ele faria 2 strips e esses strips estariam misturados ou estariam fazendo espelho. O problema disso é que um dos 2 HDs do meu RAID falhar, ou os 2 HDs dos 2 RAIDs falhar, que seriam as mesmas informações, todos os meus dados serão perdidos. Só que você ganha um pouco de velocidade, tem outras coisas que tem em mente, porém, por isso mesmo eu prefiro sempre utilizar o RAID 5 ou RAID 6, por mais que a velocidade não vai ser muito mais rápida, você garante que, se por acaso um HD falhar, você consegue reconstruir essa paridade e recuperar esses dados. Se no caso do RAID 6, se 2 HDs falhar, você ainda continua tendo essas informações e tanto faz qual dos HDs que falha. Nós vamos pensar na questão de expansão. Vamos colocar aqui mais no meio na tela. Tem 2 opções que você pode. Você simplesmente poderia investir mais HDs maiores. Vamos supor que você comprou um NAS com 6 bays. Você tem 2 opções. Você colocaria 4 HDs de 6 TB para conseguir esses 18, ou você colocaria mais HDs, vamos supor, de 4 TB, mais seria o 6 para você conseguir todo o espaço. Uma das coisas é, se por acaso você usar menos HDs, mais HDs maiores, você ainda tem mais espaço. Você pode ter 1 ou 2 bays livres para upgrade futuro. Já se você utilizar mais HDs menores, porém mais HDs, você tem mais restrição. Porém, você pode substituir os HDs posteriormente. Lembrando, se você criar RAID 5, todos os HDs têm que ser exatamente o mesmo tamanho. A ideia é de você tentar reconstruir o RAID com HDs diferentes ou tamanhos diferentes, não vai ser o mais ideal. Outra coisa que você tem que ter em mente é, você começou com um HD, e daí você vai para 2 HDs. Você pode fazer um RAID ou não. O problema de que você não fazer um RAID, você não vai poder conectar as informações, o teu pool vai ser limitado. Então vamos supor que você teria um HD de 4 TB mais um HD de 6 TB. Você não pode fazer um RAID nele, espelho, por causa que o tamanho de informação que vai salvar vai ser 4 TB. Outra coisa, se por acaso você tivesse 2 HDs e você criar um pool e quiser expandir o pool para o outro, também não vai ser possível. A mesma coisa é,
OpenMediaval ou alguns outros aplicativos, ele não tem opção de expandir pool. Então, se você comprar uma quantidade definida de HD e quiser adicionar um e aumentar o tamanho do pool, ele não vai funcionar. Mesma coisa, não vai funcionar direito para aumentar o tamanho do RAID. Uma coisa que você vai considerar é cache. SSD ou NVMe para fazer cache. Não necessariamente que o teu servidor tem que ser composto apenas de SSD para você ter melhor eficiência. Você pode colocar ou criar cache para read and write. O que significa? Você pode criar cache de write, na qual a primeira informação vai ser gravada diretamente no seu SSD. Depois disso, ao tempo, ele vai sendo copiado as informações no seu HD, porque todo mundo sabe que o HD é mais lento que um SSD. Outra coisa seria a questão de leitura, na qual você pode configurar que o teu HD copia as informações do SSD, o que você usa mais tempo ou mais vezes. Assim, toda vez que ele estiver lendo, ele vai ler do SSD em vez de você ler diretamente do HD, na qual aumenta a velocidade de modificações, a velocidade de movimentações dos dados e melhora a tua eficiência. Outra coisa, depende do sistema que você estiver utilizando, ele vai ser mais eficiente. Nesse caso, o TrueNAS ele oferece a opção de cache. Outros sistemas não vão oferecer a opção de cache, então tenha isso em mente também na hora de escolher o sistema. E outra coisa, você tem que escolher um HD confiável. Um dos exemplos é você colocar um WD-RAD ou um Seagate IronWolf. Não vai no HD de desktop, porque você vai acabar perdendo seus dados ou o HD não vai ser compatível para isso. Então, quando você for escolher, não escolha necessariamente Enterprise, porque a vibração ele não é desenhado para o NAS. Também não escolha um HD que seja desenvolvido para o computador para ficar, vamos supor, 4 horas ligado e 8 horas ligado, depois ele desligar e ficar o maior tempo desligado, ou ficar só para lá, lendo as informações, rodando o sistema operacional e não ter muita informação gravada. Então, mais ou menos, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, ou como checklist final, primeira coisa, calcule o espaço necessário do seu sistema. Quanto que você precisa? Calcule a sua necessidade atual e necessidade futura, planeje uma média de 5 anos, porque você sabe que esses HDs vão durar por modo ou por média de 5 anos. Depois disso, defina o formato do seu RAID ou a redundância, ou como que você vai formatar esses HDs. Escolha os HDs dedicados para NAS, não vai escolher qualquer coisa que você acha na internet só porque é barato, ele vai falhar ao longo do tempo. Planeje o espaço para crescimento. Outra coisa, verifique que o seu TrueNAS ou OpenMediaval vai ter a configuração que você quer. Como eu falei, se você quiser fazer cache, eu acredito que o OpenMediaval não tem essa opção, mas o TrueNAS teria essa opção. E faça o planejamento para que você não gaste muito, também você não gasta muito pouco e depois vai ter que gastar mais para frente. Então, espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.